Em 14 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Mato Grosso, presentes as Procuradoras da República Bianca Brito de Araújo e Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scargamani, compareceu o senhor Antônio de Castro Almeida, CPF sob o número 049-963-485-34, devidamente acompanhado por seus advogados Henrique Zelante Rodrigues Neto, OAB de São Paulo 276-895 e Carla Nadeu, OAB de São Paulo 271-356, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer documentos de gravação ou registros de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Antônio de Castro Almeida: os advogados presentes são seus defensores legalmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 4, de seu termo de colaboração, intitulado Álvaro Vereda / Luiz Eduardo Melim, pretende responder às questões que lhe serão formuladas? Sim. Então vamos às questões, senhor Antônio. Senhor Antônio, inicialmente, só para consignar aqui no termo, em que momento o senhor teve contato aí dentro da vida profissional do senhor na empresa Odebrecht com a pessoa de Álvaro Vereda? Bom, tem duas etapas aí. Uma eu conhecia assim de passagem, porque eu, por dever de ofício, eu frequentava muito o gabinete do Melim. E às vezes eu via por lá, mas não sabia direito quem era. Tá, já que o senhor citou, então vamos falar. O Melim é o Luiz Eduardo Melim? Luiz Eduardo Melim, que era o chefe de gabinete do ministro, que era uma pessoa importante no COFIG. O ministro, ministro de que pasta? Fazenda. Ministro da Fazenda, quem era? Que eu acho que era o Guido Mantega. Guido Mantega. Isso foi em que ano? 2010. 2010, tá. 2010, no início do ano, por aí. O senhor ficou nesse cargo, que é, primeiro, o senhor poderia falar qual é o cargo de novo? Era o apoio ao crédito à exportação, a obtenção de crédito à exportação. E que período na empresa? Período de metade de 2008 ao final de 2010. Tá, e isso, esse conhecimento, que o senhor falou no gabinete do Luiz Eduardo Melim, foi em 2010, no início do ano, eu via por lá. Sim. Assim, então, não tinha isso contato. foi só para a gente contextualizar, o senhor pode continuar agora. Bom, com o Álvaro, esse foi o primeiro conhecimento que eu tive. Quando eu tive contato com ele, assim, formal, foi depois que o Melim, o Luiz Eduardo Melim, propôs o nome dele como representante para algumas coisas que a gente vinha construir na frente. Aí, eu posso... Então, assim, não, só para, então, já que o senhor falou que conheceu antes do Luiz Eduardo Melim, como que era esse conhecimento com o Luiz Eduardo Melim? Era por conta da empresa? O senhor tinha algum contato pessoal? Não, nenhum. O contato com ele era o seguinte: no COFIG, Melim era uma figura extremamente importante. Então, nas demandas, quando tinha qualquer tipo de projeto, um dos pontos de passagem que a gente tinha que ir para tentar conseguir aprovar alguma coisa era com o Luiz Eduardo Melim. Por quê? Porque ele era uma pessoa, já foi chefe do COFIG, ele tinha uma influência muito grande lá. E o veto dele era muito considerado. Se ele não concordasse com alguma coisa, todo mundo ouviria muito. Então, era uma pessoa que a gente tinha que, tecnicamente, convencer de alguma coisa.
Entendi. E esse convencimento se dava como? Era só na base da negociação? Técnico, Tinha algum técnico. pagamento? Não, pra nada. ele? Nesse início, nada. Nesse Nunca início, teve. não. Em algum momento, o Mamere me chamou e pediu que eu conversasse com ele, para ele, que já tinha eu não sei exatamente o detalhe da conversa, mas tipo assim, o Mamere só pode procurar o Melim, acertar com ele lá, que nós vamos fazer uma relação com ele de apoio mais direto. Eu o procurei e disse, olha, eu vim aqui porque e tal, para ser objetivo, eu queria saber quem é o seu representante para a gente tratar, porque não ia tratar com ele direto. E ele falou o seguinte, olha, eu vou indicar um advogado, que é um amigo de confiança, que é o Álvaro Vereda. Você vai procurá-lo e tal e tal. Quando eu o procurei, eu vi que era a pessoa que eu via sempre no escritório do Melim. No escritório ou no gabinete? No gabinete, que era o escritório onde ele atuava lá, que era no gabinete. Lá no Ministério? No Ministério. No Ministério. Tá, e nessa reunião, isso foi uma reunião ou foi por telefone com o Luiz Eduardo Melim? Pessoalmente, eu fui lá tratar com ele. Falou, recebi a informação, o Mamere pediu para eu tratar contigo e tal, está aqui, pronto para a gente conversar. Quem lhe representa para a gente tratar dos seus interesses? Ele disse, Álvaro Vereda, procure o Álvaro Vereda e negocie. Tá, o Mamere, a que o senhor se refere, seria... Luiz Antônio Mamere, meu líder na época, o chefe, que era o presidente, o líder empresarial que chamava da Odebrecht, América Latina e Angola, a quem eu era subordinado. Entendi. E nessa orientação do Mamere ao senhor, já ficou claro que isso envolvia pagamentos em benefício do Luiz Eduardo Melim? Envolveria um negócio a ser acertado com ele. Já estava certo que haveria o negócio. Como seria esse negócio? Ponto a ponto. A gente faria um contrato com Álvaro Vereda, representante do Melim. Só seria feito com ele porque Melim o indicou como representante. E a gente faria... um acerto com ele, ponto a ponto. O contrato tal, nós vamos negociar contigo. Para ter o vínculo, pagaria ele uma mensalidade. Entendi. Uma mensalidade em decorrência desse contrato com esse preposto dele, vamos dizer assim, que seria o Álvaro. Exatamente. Entendi. Tá. Então, mas os pagamentos em decorrência desse contrato, como o senhor falou, seriam mensais. Além desses pagamentos mensais, teria algum outro pagamento relacionado a algum projeto, algum interesse específico da empresa? Teria se a gente conseguisse alguma coisa através da ação dele. Dele quem? Do Álvaro Vereda, representando o Luiz Eduardo Melim. Representando o Luiz Eduardo Melim. A gente vai chegar no ponto que esclarecem, para o senhor esclarecer como que se daria essa interferência. Mas antes disso, ainda na remuneração, né, desse contrato, como que eram esses pagamentos, que valores? Nós acertamos com ele um pagamento de 50 mil por mês para ter o vínculo com ele. 25 era um adiantamento para ser abatido quando concretizasse algum negócio com a ação dele, e 25 era pela exclusividade, ele não poderia ter negócios com outra empresa do mesmo ramo nosso, concorrente. Entendi. Esses valores, essas formas de pagamento, foi tratado com o Luiz Eduardo Melim ou com o Álvaro? Com o Álvaro Vereda. Então ele indicou que o senhor procurasse o Álvaro Vereda. Exatamente. E isso foi tratado diretamente já com o Álvaro? Foi tratado com o Álvaro, direto com o Álvaro. Mas estava claro que haveria algum repasse para o Luiz Eduardo Melim? Eu imagino que sim. Daquele dinheiro acertado com o Álvaro, como ele era o representante do Melim, que eu tratasse direto com o Álvaro, indicado por Melim, entendeu? Tá. Essa contratação com o Álvaro foi da pessoa física ou foi de alguma empresa dele? Uma empresa, DM. DM, o nome da empresa dele. Tá. Essa empresa, o que ela fazia? Que tipo de atividade? No caso nosso, era uma atividade de consultoria empresarial voltado para esse crédito à exportação. Agora, qual era vamos dizer assim, o contrato social, de que modo ela atuava, isso eu não sei. Não sabe. Mas conosco era consultoria de crédito à exportação. Tá, então o contrato com a DM era para esse fim. Isso era o formal ou existiu de fato essa prestação de serviço de consultoria? Não, existia. A gente levou demandas para ele, supondo que ele ia resolver com o Melim. A gente uns 2 ou 3 tópicos assim que eu levei para ele. Olha, preciso do seu apoio nisso, naquilo e tal, entendeu? Tá, mas o motivo da contratação foi essa gestão junto ao Luiz Eduardo Melim. Exatamente. É isso. Esse foi o motivo real da contratação da DM.
Isso estava claro desde o início, tanto para o Luiz Eduardo Melim quanto para o Álvaro Vereda? Sim. Sim. E quais outras pessoas na Odebrecht que sabiam dessa contratação da ADM? Não, o Mameri foi quem me disse, pode falar com o Álvaro que vai contratá-lo para isso. Entendi. E o senhor? Eu também. Isso, além de vocês dois? Não, acho que mais ninguém. Até a minha saída, mais ninguém cuidou disso. Entendi. E como que eram operacionalizados esses pagamentos? Ele emitia uma fatura e aí tinha um setor competente, eu não acionava esse pagamento. Ele mandava uma fatura, ficou combinado lá para... Eu acho que era o financeiro de Mameri que providenciava isso. Como era uma fatura em aberto, vamos dizer assim, aberto não, aberta, não tinha mistério, não tinha nada. Ele emitia uma fatura, era uma coisa que estava no contrato, aqueles 50 mil por mês, e aí era pago a ele isso. Né, emitia uma nota fiscal de serviço, é tudo, isso? está tudo aí. Tá, já que a gente está abordando esse ponto aqui, tanto do contrato, né, com os valores do contrato, quanto da forma de pagamento, apresentação dessas faturas, né, e notas fiscais, eu vou apresentar para o senhor aqui os documentos, né, de corroboração que estão relacionados a esse tópico, a esse anexo 4, eles estão identificados como item 4A, para que o senhor examine e confirme ou não para mim, né, no caso aqui, esse contrato de prestação de serviços entre a construtora Norberto Odebrecht com a ADM, que é a empresa que o senhor referiu como de propriedade do Álvaro Vereda. Isso mesmo. E também as notas, né? Isso. Só para o senhor dizer se reconhece e enfim, se tem algum apontamento para fazer com relação a esses documentos. Não, está tudo certo. Era exatamente isso que foi acertado no contrato e aqui a nota mostra que foi pago certo. E esse é o contrato também, né? Esse é o contrato. Tá. Esse contrato teve aditivo, era por prazo determinado, o senhor sabe dizer? Olha, a parte até onde eu acompanhei foram 6 meses de contrato que vigorou até dezembro, justamente no período que eu saí. Depois disso eu não sei se foi feito, eu mudei de área completamente, não sei se ele prosseguiu, se teve aditivo, se teve outro tipo de pagamento. Demandas para ele sim, teve. No curso do contrato. No curso do contrato. Agora, pagamentos, eu acho que na minha fase, não. Quem que assinou esse contrato pela construtora? Foi o senhor? Foi. Uma Mary pediu para eu assinar, eu assinei. Entendi, tá. E aí, voltando agora a esse contato, né, com o Álvaro Vereda, como que se deu esse contato? Em que lugar? Veja, para efeito de negociação do contrato, meu primeiro encontro com ele foi no centro do Rio, no escritório de advocacia que ele estava, Shediak, um nome assim. Ele usava esse escritório. Eu tenho endereço certinho, acho que é na rua 7 de setembro, uma coisa assim. Eu tenho endereço, eu cheguei a comunicar esse endereço. Tá. Eu interrompi o senhor dizia que ele usava esse escritório. Ele não era funcionário do escritório, não era sócio, era um escritório onde ele tinha acesso e usava lá uma sala de reunião. Isso foi o que ele me disse. Ele marcou nesse escritório, eu fui lá e apresentamos e discutimos o contrato. Depois disso ele esteve no escritório da empresa, da Odebrecht, umas 2 ou 3 vezes, negociando, discutindo cláusulas e tal, e estabelecendo como seria o modus operandi desse contrato. E aí tocamos em frente. Entendi. Nesse escritório, o escritório de advocacia, é isso? A que o senhor se refere? Outras pessoas estavam presentes? Não, só eu e ele. Só o senhor e ele? Só talvez a recepcionista que me recebeu, que sabia que ele ia me receber e tal, mas outra pessoa não. Foi ele diretamente comigo. O senhor só foi nessa vez a esse escritório ou foi outras vezes? Não, acho que foi só uma vez nesse escritório, as outras vezes foi lá no escritório da empresa. E quando tinha uma demanda, aí começou a ter, eu tive uns 2 encontros com ele, num hotel na Paulista, por uma razão muito específica. Eu fazia nessa época um MBA, ali na FGV, então tinha um hotel próximo ali da FGV, o Paulista Wall Street, ali na Bela Vista. No bairro da Bela Vista. Bairro da Bela Vista. E lá, eu estando hospedado lá e fazendo lá, marquei lá umas 2 vezes, teve almoço com ele lá para tratar dos pleitos que a gente tinha interesse. Para que ele apoiasse e tratasse do assunto lá. O senhor, por acaso, tem documentos de hospedagem nessa época? Não, mas não tem menção a ele, né? Não sei. Isso porque o documento não é difícil de encontrar, porque eu fiquei 1 ano fazendo MBA, 2 em 2 meses eu me hospedava nesse hotel.
Tá, essa hospedagem, esse curso eram custeados pela empresa? Pela Odebrecht, era Pela porque Odebrecht. esse MBA era um MBA de interesse da Odebrecht, eu pagava metade e a Odebrecht a outra. E os custos de apoio, de passagem, hospedagem, era tudo pela empresa. Entendi. Então o senhor marcava, pelo que eu entendi, no restaurante desse É, hotel? porque era prático. Eu estava perdido lá no MBA, precisava falar com ele, marcava, ele estava em São Paulo e ia encontrar comigo. Teve 2 almoços lá. Entendi. E não tinha registro de entrada dele nesse Não, hotel? ele não ficava hospedado, não. Era ia para o almoço e de lá ele ia embora. A maioria das reuniões era na Odebrecht. A gente fazia lá na Odebrecht. Entendi. E esses encontros nesse restaurante, o senhor se recorda que época foi? Foi em 2010, agora a época exata, não lembro. Não se recorda. Os Eu encontros... passei o ano inteiro fazendo o MBA, agora o período, assim, que dia dos encontros, não lembro. Entendi. Os demais encontros na Odebrecht eram Na na Odebrecht lá em Brasília? Não, no escritório em São Paulo. No escritório em São Paulo? Era, a maioria das vezes era lá, as 3 ou 4 vezes que a gente conversou era lá. Era lá, né? Fora disso, só teve 2 encontros diferentes. Esse no Paulista Wall Street e no Nesse escritório de escritório advocacia Shediac. do Rio. Entendi. Tá. Bom, então, assim, pelo que eu entendi, o que embasava esse contrato era supostamente serviços de consultoria técnica, né? E assessoria relacionados a créditos de comércio exterior, é isso? Isso. Tá. E aí, mas nessas conversas ficou tratado que ele teria que exercer essa gestão junto a Luiz Eduardo Totalmente, Melim. o contrato era para isso. O contrato era para isso, Era para realmente. isso, para ele ir né? lá e agilizar e correr atrás para a gente. Entende? Sempre que acionado pela empresa, Sempre é que isso? acionado. Tinha alguma atividade cotidiana que ele fizesse nesse Não, sentido? não, ou não. ou Era precisava projetos. dessa demanda? Quando tinha assim, por exemplo, na discussão lá do valor do crédito para Angola, a gente pediu a ele que gestionasse alguma coisa lá junto a Melim, que exatamente eu não sei. Entendi. Tá, então vamos Não tratar, lembro. já que o senhor falou que essas demandas para que ele intercedesse junto ao Luiz Eduardo Melim estavam relacionadas a projetos, o senhor se recorda que projetos